Tema dessa mensagem de hoje, palavra que Deus nos deu enquanto estávamos em São Paulo. Deus nos deu essa palavra e nós queremos dividir essa palavra com os irmãos. Por favor. Glória a Deus. Abre no Salmo 119. Fica tranquilo que não vamos ler o Salmo 119 todo não, tá? É muito grande. Mas nós vamos ler inicialmente um versículo. Salmo 119, versículo 71. Todos acharam? Salmo 119, versículo 71. Diz assim as Escrituras Sagradas: Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus estatutos e a tua lei. Amém? Todos leram aí na Bíblia? O tema dessa mensagem é exatamente esse: as lições das aflições. Deus, ele tem uma forma de agir. Deus, ele tem uma forma e uma maneira de operar, usando exatamente as aflições. O ponto que os homens, exatamente o ponto que os homens que não amam a Deus usam para defender a inexistência de Deus, ou um Deus cruel, ou um Deus mau, é o mesmo ponto que o salmista, ele defende, que foi pelo meio por onde ele cresceu. O que o fez crescer e conhecer os estatutos de Deus, as leis de Deus. O texto bíblico que nós acabamos de ler diz que pelas aflições, Deus o fez conhecer a sua lei. Eu costumo dizer que as pessoas aprendem a conhecer a Deus ou vão até Deus por duas razões. Primeiro, pela dor, pelas aflições. Tem o seu fundo de verdade. A Bíblia aqui afirma que o salmista diz que foi muito bom ter passado por várias aflições, porque através dessas aflições ele conheceu a Deus. Então, a primeira maneira das pessoas conhecerem a Deus é pelas aflições, pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Quem nunca, num tempo de dificuldade, não foi aos pés do Senhor de joelhos, orando, colocando essa situação diante de Deus? Seja a aflição, e o significado de aflição, eu busquei uma definição para aflição, é muito interessante, porque o melhor significado para a aflição é tormenta. O melhor significado para a aflição é dor. Dor e tormenta é a melhor interpretação para a aflição. Enquanto uma classe de pessoas dizem que Deus é mau porque permite a dor no mundo, porque permite que passemos por aflição, homens que andam com Deus defendem que a aflição faz com que eles conheçam a Deus. Qual é a maneira e qual é a forma que você enxerga as lutas que você passa, as aflições que você passa? Você encara como algo de benevolência da parte de Deus para que você o conheça? Paulo disse: porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. No momento que ele se sente fraco e nas suas aflições, é o momento que ele reconhece e vê.
o poder de Deus operando em sua vida. Ninguém que experimente o poder de Deus através de uma cura por causa de uma enfermidade vai estar de boa e ser curado. Tem que estar passando por uma enfermidade para ver a cura. Ninguém que veja a mão de Deus poderosa abrindo uma porta, vai a porta abrir de uma maneira normal. Pelo contrário, vai estar passando por um tempo de portas fechadas para que veja o milagre de Deus e a porta se abrindo. Para que o milagre ocorresse na família de Lázaro, alguém teve que morrer e foi o próprio Lázaro. Sempre que nós estivermos passando por um tempo de aflição e de lutas, saiba que é o ambiente propício para Deus mover o sobrenatural sobre nossas vidas. Tanto é, irmãos, e eu quero trazer esse texto para vocês, porque quando nós lemos o Salmo 119, versículo 71 que lemos, nós precisamos saber qual é o contexto, o porquê que o salmista escreveu esse salmo. Nós temos que saber, senão fica uma reflexão um pouco vazia ou parcial. Por que o salmista escreveu? Para a gente começar, acredita-se os historiadores que esse salmo foi escrito por Davi, pela sua experiência que passava por Deus e pelo que ele ouviu a respeito de Deus. Mas esse salmo ele está aqui exatamente porque o povo de Israel em uma época foi levado cativo, foi levado para a Babilônia, para o exílio, o período do exílio, e atravessando por momentos muito difíceis, instabilidade política, insegurança, homens e mulheres, crianças sendo mortos. A situação era terrível e por causa do seu pecado, Deus deixou eles serem levados cativos. O que eu aprendo? Por causa dos nossos pecados, nós entraremos em situações muito difíceis. Por causa das brechas que nós damos, Satanás acaba obtendo permissão para entrar. Não é a vontade soberana de Deus. Não é que Deus se agrade com isso. Mas às vezes as nossas decisões fazem com que seja dada permissões para que Satanás entre e faça verdadeiras arruaças. Quem não conhece uma mãe crente que seu filho tomou decisões erradas e deu legalidade e esse filho acabou indo parar no tráfico, nas drogas? Irmãos, eu vejo isso diuturnamente acontecendo. É porque Deus quer que aquela pessoa vá para o tráfico, vá para as drogas? Não, mas são suas escolhas, suas decisões. Por causa de escolhas e decisões, pessoas perdem casas que viviam tão bem e felizes na casa, mas tomam decisões de pegar dinheiro com a agiota, por exemplo. Perdem casas, perdem carros, perdem a paz, perdem a alegria, perdem a espiritualidade. Pessoas tomam decisões diariamente que as leva para situações de aflições, irmãos. E não é porque Deus quer, mas são suas escolhas, suas decisões. E aí é onde Deus opera. Veja, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E lá se dividiu em 3 fases o exílio. Segure firme, porque nós vamos depois falar novamente do versículo. Como foi bom passar por aflições. Isso me fez conhecer os estatutos de Deus. Mas até chegar a essa fase de escrever esse poema, a situação foi difícil. 3 fases que o exílio colocou o povo de Israel no cativeiro da Babilônia. A fase 1 foi o cerco de Jerusalém. Eles viviam bem em Jerusalém, mas os seus pecados, as suas decisões, acarretou em divisão interna. E a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Uma casa dividida, ela não permanece, Fran. Se nós
dermos legalidade a Satanás e dividirmos nossa casa por causa de conflitos internos mal resolvidos, assuntos mal resolvidos, casamentos que deveria ter mais diálogo, as pessoas não conversam, não dialogam, acaba que a casa fica dividida. Casa onde não se dialoga com os filhos, a casa fica dividida e não subsiste. E ocorreu o cerco de Jerusalém. O cerco de Jerusalém produziu alguns males para eles: escassez de alimento, escassez de água, dificuldades para que eles saíssem, estavam cercados pelos inimigos. E quem aqui nunca se sentiu cercado pelos inimigos? Vez por outra, a gente percebe que estamos cercados por todos os lados. Você vê familiares se levantando contra você, vizinhos se levantando contra você, no trabalho, colegas no trabalho se levantando contra você. A sensação é de uma cidade cercada, a pressão de todos os lados, cobrança, Casas Bahia ligando toda hora. Agora até quem a gente não deve passa a cobrar também. Eu não sei você, mas eu de vez em quando fico olhando no meu telefone, um monte de número de São Paulo me ligando. Quando eu atendo, fala assim: eu estou falando com Adolfo? E quem é Adolfo? Em nome de Jesus, me cobram até dívida que não é minha. Quando tu está na prova, quando tu está na luta, quando tu está no tempo de aflição, passam a te ligar, te perturbar, 10 horas da noite te ligando, cobrando dívida de Fátima, cobrando dívida de Augusto. Quem é Augusto? Quem é Adolfo? Quem é Fátima? A luta é tão grande que tu se sente pressionado. Negativam o nome, dívidas antigas, e você se sente acuado. A primeira fase da queda de Jerusalém, antes de ir para o cativeiro, foi um cerco. Quando você se sente pressionado, cercado de todos os lados, é um bom sinal, porque a aflição vai te fazer conhecer melhor a Deus. Fala para o irmão do seu lado: se prepare, porque no tempo da tua aflição será um tempo de você conhecer melhor o teu Deus. Amém ou não amém? Segunda fase, irmãos. Na segunda fase, Jerusalém é destruída. Os muros são derrubados, feitos buracos, os inimigos entram, portão é queimado, as casas são destruídas, filhos são mortos. Eu não sei você, mas eu já tive a sensação de destruição. Nós passamos por 7 abortos. Passamos por 7 abortos, eu não sei você, mas eu já tive a sensação. Quem já perdeu filho sabe do que eu estou falando. Quem já perdeu casamento sabe do que eu estou falando. Sensação de destruição. A alegria sai, você não sente alegria. Quem já teve a sensação de ser destruído? Você compra o sonhado carro e lá pelas tantas você não consegue pagar e vem o oficial de justiça e leva o seu carro que você já pagou várias prestações. Sensação de destruição. Quer ouvir mais sensação de destruição? Sensação de destruição é você começar a estudar, está perto de se formar e você precisa trancar a matrícula da faculdade. Por quê? Porque infelizmente você ficou sem capacidade econômica. Sabe qual é a sensação de destruição? Quando vê o seu filho estudando e está perto dele se formar e o seu filho vira para você e diz assim: olha, eu não vou estudar mais. Eles sonhavam, eles diziam: estamos como quem sonha. Sair do cativeiro, sair da escravidão, é como quem sonha, como quem tem os júbilos nos lábios. Nós estávamos como quem sonha. Eu não sei se de repente você está como quem sonha, escravizado ainda, debaixo de um cerco, debaixo de uma escravidão, quem sabe num tempo de destruição. Mas eu quero te dizer que o cântico dos teus lábios não seja o do mundo, da cultura que introduziram, mas seja como o povo de Israel. Nós estamos como quem sonha.
Quem nos olha pode nos ver como um povo pequeno, como um povo frágil, como um povo que não vale nada. Nós podemos, aos olhos de nossos inimigos, ou até de amigos, inimigos disfarçados de amigos, nós podemos ser desprezíveis, mas no nosso interior, no nosso coração, estamos como quem sonha, porque um dia os meus lábios se encherá de riso e os meus lábios de um cântico, porque nós fomos chamados pelo Senhor. Ele diz assim na oração, verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ainda que a tua situação seja parecida como quem está como escravo, semeie, porque um dia você colherá como quem vem semeando, cheio de júbilo e com cântico nos lábios. Então, eles escrevem esse Salmo 119, o verso que nós lemos, o 71. Está te levando ao fracasso. O que fez o teu casamento não dar certo? O que fez você ser demitido naquela empresa? O que fez teus filhos irem para as drogas ou para o tráfico? Você precisa saber o que as suas aflições te ensinaram, o que tuas lutas acrescentou na sua vida. A leitura que você precisa fazer das tuas dificuldades não é: essa luta é para me matar. Você não deveria olhar para essa luta e acreditar de verdade que Deus se revoltou contra você. Você deveria entender: Deus, eu quero aprender não o porquê. Porque por que eu posso estar colocando Deus contra a parede? Por que, Deus? Por quê? Mas eu tenho que falar para Deus: para quê? O Senhor está me preparando para quê? Estou passando isso tudo para quê? Eu me lembro, usando o testemunho do Fran, eu me lembro quando ele andava de carro, às vezes de gravata, pastinha, e um dia veio o tempo da aflição. Foi demitido, perdeu o carro, perdeu tudo. E aí ele preparou a carrocinha com cachorro quente, porque já não tinha mais de onde retirar recurso. E ele ficava na Washington Luiz vendendo cachorro quente. Talvez ele não se lembre, mas eu cheguei a comer cachorro quente lá. Eu lembro que ele vendia algumas outras coisinhas ali de comer, mas eu já não lembro mais o que era. Ele não perguntou: por que, Deus? Por que isso tudo? Ele só sabia de uma coisa: para que, Deus? Nunca vi este homem murmurando. Hoje, ele tem a loja e os funcionários dele. Aquele tempo de aflição foi um tempo de preparação. Diga para o seu irmão: tempo de aflição é tempo de preparação. Fala para essa pessoa: o que está por vir é necessário que você passe o que você está passando. Olha o que diz o versículo que nós lemos, Salmo 119, versículo 71. Vamos repetir esse versículo. Leia comigo, por favor. Olha o que diz o versículo. Se você puder, marque na sua Bíblia esse versículo. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. No tempo da aflição, Deus estava preparando ele para o tempo que viria. Hoje, quando as pessoas veem ele indo para a casa de praia dele, o pessoal diz: mas que gordinho marrento. Só Deus sabe o tempo que ele passou de aflição. Só Deus sabe as lágrimas, o receio de não ter o que levar para dentro de casa. Felipe, muito pequenininho. A Miriam, naquela época, a Miriam era magrinha ainda, né? Mas sempre foi pequena, né? Para quê? Para quê? Para que Deus está permitindo tudo que você está passando? Saque o teu dedo de profeta e diga assim: tudo está no controle de Deus. Fala para a pessoa do seu lado: tudo tem um propósito. Você não está passando pelo que está passando em vão.
Mas Deus está querendo te usar nesse tempo e para esta geração. Por isso você está dentro desse processo de aflição, de perda, de luta, de guerra. Deus está te preparando. Irmãos, tanto é isso, que eu quero ler com você no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Leia comigo. Olha a orientação que Tiago dá para os irmãos. Verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passar-te por várias aflições ou várias provações. Preste atenção. Passar por luta e sentir alegria na luta é só para quem está entendendo o propósito. Passar pela luta e não murmurar e ainda ter motivo de grande alegria, sentir gozo, sentir felicidade no tempo da aflição, é só para quem está entendendo o propósito. Eu estou falando de uma parada de outro nível de espiritualidade. Eu não estou falando de espiritualidade de gente que vem para a igreja querer pedir bênção. Eu estou falando de gente que serve o Senhor não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Eu sirvo a Deus não pelo que Ele pode me dar. E Ele tem me dado muitas coisas, irmãos. Quem anda comigo sabe disso. Mas eu não ando com Ele pelo que Ele pode dar. Eu ando com Ele pelo que Ele é. A Bíblia diz assim a respeito de Noé. Noé andava com Deus. E sabe o que é que ele ganhou? Ele ganhou uma instrução que salvou a família dele. A Bíblia diz que os únicos que entraram na arca e foram salvos foi Noé e sua família. O resto, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. A diferença, irmãos, entre pessoas e pessoas é que uns andam com Deus, entram na intimidade e percebem que todo tempo de aflição tem propósito. Noé estava lá, a Bíblia diz que ele estava cortando madeira, preparando a arca, e pessoas passavam e zombavam dele. Olha o doidão aí, ó. Sol quente. Até aquele momento nunca havia chovido, irmãos. Ninguém havia falado de chuva. E está Noé cortando madeira e diz assim: Deus falou comigo para fazer uma arca. Esse cara, se fosse nos nossos dias, alguém ia dizer, ele fumou alguma coisa. Ele usou alguma droga. Talvez ele passou lá no bar do Zeca e tomou umas. Está doidão. Construiu uma arca, um sol quente desse, ninguém falava de chuva, nunca havia chovido antes. Pois é. Quantas pessoas nos chamaram de doido enquanto estávamos cavando sapatas? Quantas pessoas falaram que nós éramos loucos enquanto estávamos no sol quente fazendo concreto? Tudo informe. Meus irmãos, não fique disperso. Todos que são chamados por Deus e andam com Deus receberão instrução que deixarão outros chocados e chamarão você de louco. É doido, tá? O que está fazendo na casa dele? Reunião de célula lá na casa dele? O culto de ações de graça. Ontem nós estávamos com a célula Primeiro Amor lá na pizzaria. Estávamos cantando, louvando, adorando. Estávamos com gratidão. E aí tinha gente que estava lá, os consumidores da pizzaria, e olhava para a gente e falava: pô, que povo doido. Que povo doido cantando na pizzaria. Povo doido conversando, se alegrando. Não tem uma cerveja, não tem uma bebida, não tem ninguém fumando. Olha que doideira esse povo ali. E aí estava a rainha do Nilo lá dançando, cantando. Aí vinha chegando os irmãos. Estava a Catá lá bebendo água com gás. Que povo doido. Esse povo é o povo que vai morar no céu. Esse povo é um povo doido, mas doido por Jesus. Esse povo estava com escrito na camisa atrás, estava escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não entrou no coração humano o que Deus tem preparado para este povo lá na eternidade. Aleluia, aleluia. Então o Tiago diz assim: sinta muita alegria
passar por várias aflições, várias provações. Aí ele diz, olha o que ele diz no verso, continuando, no verso 3. Sabendo, Tiago, capítulo 1, verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé produz... Quando você, na minha versão, fala perseverança. Paciência e perseverança é similar. Guarda relação. Então, quando você está passando por aflição, Deus está querendo te treinar na sua paciência. Deus está treinando a tua perseverança. E Deus é sábio, porque a salvação não é para qualquer pessoa, não é para quem apenas tem fé, porque fé sem obras é morta. Assim como obras sem fé também é morta em si. Mas Deus sabe disso. Então Ele nos pega, permite a aflição para treinar a sua perseverança, a sua paciência. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, é esse que recebe a coroa da vida. Então tem coisas que na sua vida ainda não aconteceu, porque Deus está treinando a tua paciência, a tua perseverança. Tem coisas na minha vida que eu falo assim, Deus está treinando a minha perseverança, a minha paciência. E não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu me lembro que eu me formei em Direito. E depois que eu me formei, entre a minha formatura e a aprovação no exame da OAB, foram mais 5 anos. Ou seja, passei 5 anos e meio estudando, era para eu fazer a prova e passar. E fiquei mais 5 anos fazendo a prova. Cheguei ao ponto de que eu já estava dando aula para os meus amigos. Eles faziam a prova, passava e eu não. Eu já estava dando aula para eles. Eu tinha um colega que assinava os processos para mim naquela época. Eu tinha mais processos meus na OAB dele do que ele na OAB dele mesmo. A Lu trabalhou comigo. Quantos colegas me ligavam para pedir opinião a respeito de procedimentos que eles iam fazer? Até hoje. Eu tenho colegas que me ligam às vezes eu estou advogando para advogados. Estou defendendo advogados às vezes. Mas, quando eu olhava para o histórico, eu não sabia o que Deus estava preparando para mim. O que eu fazia, irmãos? Fazia a prova e ficava reprovado. Deus estava provando a minha paciência, a minha perseverança. Ele quer ver se é aquilo mesmo que você quer. Aí tem gente que está orando por um relacionamento, né? Aí Deus está provando o quê? A paciência, a perseverança, para ver se você não se precipita, se você não quebra princípios. Porque se você quebrar princípios e se precipitar, não tem a bênção de Deus. Deus sabe. Romanos 8, 28 diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, a saber daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Tenha paciência, Deus sabe o que está fazendo. Vamos para o versículo 12. Não, perdão. Estávamos no 3, vamos para o versículo 4, depois vamos para o 12. Versículo 4. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Em outra versão diz completa, não faltando em nada. A perseverança ela precisa ser completa, ela não pode ser parcial. Tem gente que tem paciência até certo ponto, depois perde a paciência. A paciência tem que ser completa. Agora vamos lá para o versículo 12. Olha o que diz o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aflição ou a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz, bem-aventurado é o homem que suporta com paciência a aflição, a provação. Se você está suportando, você é feliz, é bem-aventurado. Amém, irmãos? Eu quero mostrar para você que essa questão de ser forjado na aflição, na provação, é tão importante. Abre, por favor, em João, capítulo 16, verso 33. Porque você pode estar passando por um tempo de provação que venha da parte de Deus, ou pode estar passando também uma provação, uma privação que venha da parte do mundo. João, capítulo 16, verso 33. Diz assim: tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. Quem está falando isso, irmãos? Jesus. Ele tem dito isso para que você nele tenha paz. Aí ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É nele que você vai ter paz e vai suportar, aguardando com perseverança o tempo de tribulação, o tempo de provação, Fran. É nele. Dá uma olhada carinhosa para a pessoa do seu lado e diga assim: tenha expectativa em Jesus, porque nele você vai ter paz para suportar a aflição. Ele diz: eu vos dou a minha paz, não dou como o mundo a dá. Você tem que ter nele paz para suportar essa aflição, essa luta. Sabe por que você está de pé até hoje? Porque você tem suportado essa aflição, essa provação com o coração em Jesus. Não é à toa, irmãos, que um dos nomes dele é Príncipe da Paz. É nele que temos paz. Não é em vão que nele um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Tanta paz ele tem em sua existência que a Bíblia diz que o mar estava revolto. E ele diz: mar, se acalme. O mar teve paz. Alguém disse: quem é este que até o mar, o vento lhe obedece? Aleluia, aleluia. É nele que temos a paz, em Jesus. Às vezes eu estou orando a Deus por algumas lutas que eu passo. Eu falo: Deus, me dá paz, porque se tu me der força, eu arrebento um. Me dá paz. Não é bem assim? É ou não é, irmão? Fala a verdade. Às vezes você: Deus, me dá paz, me dá graça, mexe aqui dentro, porque se tu me der força, pai, eu não vou aguentar não. Às vezes Deus tem que nos dar paz, né, Fran? Irmãos, por gentileza, aleluia. Curioso, porque nós lemos João 16:33, mas olha o que está escrito em Mateus 16:33, porque no de João ele diz assim: tenho-vos dito isto, porque em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz aqui em João que ele venceu o mundo, é a diferença. Aqui em Mateus capítulo 16, verso 33, Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Veja que o texto que João traz, o Mateus, ele traz similar. O que um discípulo ouve, o outro precisa ouvir também, e interpretar, discernir da mesma forma, da mesma maneira. Às vezes você está orientando o irmão, está falando: meu irmão, você está metendo os pés pelas mãos. Ele não está entendendo. Ele não está compreendendo. Eu já estou chegando na reta final, tá, irmãos? Eu já estou chegando na reta final. Eu vou pedir a sua gentileza para você abrir comigo em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Diz assim o texto bíblico. Vamos ler o 6 e o 7. Diz assim o texto: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Outra versão fala várias aflições ou várias provações, que do grego original é a mesma palavra. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra, glória, na revelação de Jesus Cristo. Agora, interessante que na parte B do versículo 6, ele diz assim: estejais por um pouco contristado com várias aflições. No início ele diz que é necessário. Eu vou repetir a palavra de Deus.
Às vezes a gente fica querendo ver um irmão saindo logo da provação, da aflição. Mas a Bíblia está dizendo que é necessário ele passar por aquilo. É necessário que eu passe por algumas coisas. Às vezes a gente bota a mão na cumbuca dos outros. Você acaba entrando no vento dos outros. Como diz o ditado aí dos pentecostais, né? Você acaba pegando o vento dos outros. Por quê? Porque é necessário que a pessoa passe por aquilo que ela está passando e você mete a mão para tirar ele do tempo da aflição dele, da aflição dela. Tem coisas que nossos irmãos estão passando, irmãos. Ele diz, você vai ficar contristado. O que é contristado? É triste. Gente, eu nunca fiquei tão triste na minha vida como no dia que o Aloísio partiu e eu olhava para a Almerinda e sentia a dor dela. Quando eu via a Samila, eu sentia a dor dela. E aquilo me arrasou. Mas tinha como evitar aquela dor, irmão? Quem aqui já perdeu o pai e a mãe? Ou a mãe? Alguém podia sentir o que você está sentindo? Não tem como. É uma dor que é uma dor necessária. Mas de alguma forma te amadurece, te coloca no lugar da maturidade para você seguir o teu propósito. Quando perde o marido, irmãos aqui, irmãs já perderam o marido, como a Almerinda que a gente citou agora. É uma dor que não tem palavras. Nada. Meu Deus. Fran, é melhor tu tirar para o ímpar com a Miriam. Porque qualquer um dos dois que for, eu vou chorar muito. Tira para o ímpar, Fran. Se for ela, eu não vou ouvir mais o louvor aqui. Se for ele, eu não tenho mais o Fran Mix. Eu vou chorar de qualquer jeito. Existem dores que são necessárias, irmãos, e ninguém vai te livrar. Mas você tem que estar preparado, sabendo o propósito disso tudo. A diferença faz na preparação. Amém, irmãos? Pedro diz que era necessário passar por aquelas aflições. Para chegar no lugar do propósito, tem que passar por essas aflições. Irmãos, prometo que eu estou encerrando. Prometo a vocês que nós estamos encerrando. Eu quero colocar o que Paulo disse agora. Porque Pedro disse que é necessário passar por aflições e ninguém vai te tirar dessa. Agora vamos ver o que Paulo diz. Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, verso 18. Olha o que diz o texto bíblico. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições que nós passamos aqui na terra para servir o Senhor, para ser fiel ao Senhor, Paulo está dizendo que não pode se comparar com a glória futura. Paulo diz que não tem possibilidade, é impossível de nós conseguirmos comparar o que você está passando por aqui. Porque tem gente que diz assim, vira assim, pastor, tu não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu imagino que seja grande, irmão. Pastor, não sabe como eu chorei, como eu estou amargurado. Não, eu já imagino, irmão. E ninguém vai tirar isso, ninguém tem como evitar. Eu sei, imagino. Só que eu tenho algo para te falar, que não pode se comparar ao que você está sentindo aqui com a glória futura. Vale a pena, irmão, padecer por causa do nome de Jesus. Amém ou não amém? Vale a pena sofrer agora para ter a glória futura. Eu, como ministro do Evangelho, como pastor dos irmãos, eu estou afirmando, vale a pena a gente passar o que estamos passando agora por causa da glória futura. Receberemos um corpo incorruptível. Você que é feinho, tadinho, é muito gordo e queria emagrecer, você que é magro e queria engordar, fica tranquilo, na glória futura você vai receber um novo corpo. Mas pastor, eu não gosto do meu nome. Aleluia! Deus é tão cuidadoso que Ele disse que nós receberemos um novo nome. Não pode se comparar as suas guerras e lutas no tempo presente com a glória que há de se revelar a gente no futuro. Fica tranquilo, aguenta firme.
Aguenta firme, Sofia. Continua dançando, porque vai valer a pena. Catar, fica firme. Fica firme, porque vai valer a pena. Irmão Leandro, vai valer a pena. Fica firme. Pastor, está chovendo, está difícil. Não vá, fica em casa, fica guardadinho, não deixa a chuva pegar não. Porque na idade dos irmãos pegar um resfriado é perigoso, né? Sim ou não? É sério. Pegar um resfriado é ou não é, irmãos? Fala a verdade. Eu vi com meu filho aqui. A irmã está rindo ali, tá vendo, Leandro? Está rindo. Ela também não pode pegar resfriado, não. Corre risco. Mas vai valer a pena, irmão. A gente serve o Senhor com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, calor, não. Olha como eu estou aqui, molhado. Mas vocês não sabem o prazer, a alegria que eu estou sentindo de estar aqui com vocês nessa noite. E eu não troco por nada, porque eu sei que essa luta presente não é comparada à glória futura. E se Deus abençoar, quem sabe daqui a pouco não vem um ar-condicionado, né, Fran? Nessa hora, era para vocês dar um glória e aplaudir bem forte a Jesus, irmão. Ô Cezinha, ajuda, Cezinha. Essa luta presente não pode ser comparada à glória futura, diz o apóstolo Paulo. E para encerrar, irmãos, eu queria pedir que você ficasse de pé. Dá mais uma olhadinha para a pessoa do seu lado e fala assim: fica tranquilo, fica firme, porque a glória futura vai valer a pena. A eternidade, irmãos. Eu estou sonhando. Eu espero chegar lá, Almerinda, e ver o Aloysio. O Aloysio vai falar: Marcos Paulo, tu não sabe o que aconteceu. Eu cheguei aqui primeiro, eu já estou há bastante tempo. Eu queria te falar, mas eu não podia. Eu falei: cara, cheguei. Quando eu chegar lá, a Cris já vai ter chegado. Aleluia. Aleluia. Vai estar a Cris e a Penha andando e conversando. Eu cheguei, Cris. A dona Penha: pastor. Aleluia, tu sabe. Tá ligado. Lá o Pedro não vai poder ir embora mais cedo. Pedro, lá tu não vai mais cedo, Pedro. Aleluia. Eu estou com pena, na verdade, é da irmã Aparecida, que lá não tem cantina. Lá não tem cantina. Aleluia. Amém, irmãos?